Bom, estão me perguntando se é possível que a escola seja competente socioemocionalmente nesse momento de pandemia, sobretudo no momento pós-pandemia, quando tiver que receber novamente os alunos. Eu respondo que sim. A escola pode sim, neste momento, mostrar a sua competência socioemocional. Vamos lá, como é que nós podemos fazer isso? Esse vídeo eu vou conversar com vocês sobre isso e vou destacar duas dimensões que a escola precisa trabalhar, que é a parte emocional e a parte organizacional. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que aprender, a lição que a pandemia está dando. Existem várias lições e algumas delas vão modificar radicalmente o modo de ser da escola e nós precisamos refletir sobre isso. Então, a primeira coisa a fazer é organizar reuniões de planejamento na escola para traçar possíveis cenários. Se nós tivermos a vacina, que maravilha! Vamos voltar do mesmo jeito? Não, porque nós temos que aprender com tudo isso que aconteceu, não é mesmo, gente? E caso não tenha vacina, quais são os protocolos que a gente vai poder implementar na escola se tivermos que voltar? Então, eu gostaria de dizer que essas reuniões de planejamento, elas são absolutamente necessárias para que o corpo docente, junto com a gestão da escola, comece a fazer agora. Porque eu percebo que as escolas estão muito orientadas nesse momento para cuidar da ação do aluno neste momento, no imediato. Vamos ver o que o aluno está aprendendo, o que o aluno está... Está todo mundo muito voltado para isso, que é muito importante, evidentemente, mas é muito importante também que a escola crie momentos virtuais de planejamento para traçar cenários possíveis pós-pandemia, tá? Porque cada escola é uma escola, então não sou eu daqui ou uma pessoa de lá que vai dizer como é que a sua escola vai se organizar, certo? Então é você, na sua escola, junto com a equipe que vai poder traçar esses cenários dependendo da realidade que está, tá bom? Então a primeira coisa é essa, reuniões de planejamento para que a gente não fique no imediatismo sem poder traçar cenários futuros, certo? Bom, uma outra coisa que nós precisamos lembrar é que existe uma dimensão emocional muito forte nisso tudo. Quando for voltar para a escola, aos poucos, né, porque isso tem que ser uma volta gradativa e eu vou já falar sobre isso, é importante que a escola se coloque como um lugar confiável. E o que é que significa hoje que a escola se coloque num lugar confiável? Primeira coisa, a escola tem que se mostrar segura, um lugar de segurança. Veja, não adianta o gestor ou os professores chegarem para os pais e dizerem assim, olha, nós temos as melhores intenções com seus filhos, nós estamos fazendo todo o possível. Não é, nesse momento não vai bastar discurso legal. É muito importante que a escola mostre através de ações efetivas o que é que ela está fazendo. Então veja, uma coisa é você ter uma boa intenção, mas a pessoa só vai realmente saber se você está com boa intenção pelas suas ações, pela prática. Então a escola tem que criar um rol, um conjunto de regras, um conjunto de ações muito claras e apresentar quais são essas ações que ela já está fazendo para que a escola seja um ambiente confiável, para que os pais possam deixar seus filhos lá. Então, isso é muito importante. Então, também, uma outra coisa que faz parte desse lugar seguro, além das ações, né, é também a postura dos profissionais que trabalham lá. Porque imagine que você vai receber uma criança e aí você está lá como professora, ai, vamos, fulaninho, trabalhar nisso. O próprio professor mostrando uma postura derrotista. Então, tem que ter postura, e quando eu digo postura, é postura no falar, e a postura física também, de que nós vamos vencer. Nós somos vencedores porque estamos atravessando tudo isso com muito cuidado. Então, é muito importante que, desde essa questão física até o falar e o organizar e o cuidar de toda a escola, tudo isso faz parte de um clima emocional competente que vocês precisam organizar para que os alunos possam chegar novamente na escola, certo? Bom, então quais são as ações que a escola precisa fazer para se tornar confiável para as famílias, não é? A primeira coisa que eu destaco aqui para vocês é que a escola precisa fazer um autodiagnóstico.
dos próprios profissionais. Eu sei que a gente, quando vai falar dessa questão do Covid, está muito preocupado, o aluno está em casa, não sei quem está em casa, o aluno está com isso, com aquilo, sim, mas e os profissionais da escola, como eles estão? Então, é muito importante que vocês façam um levantamento muito preciso, um quadro mesmo, da situação das pessoas que trabalham na escola. Todos, sem exceção. Então, as pessoas que estão livres do Covid, né, não pegaram, as pessoas que não pegaram, mas que têm parentes dentro de casa que pegaram, as pessoas que foram infectadas, mas foram curadas, as pessoas que estão sendo monitoradas. Então, cada escola precisa fazer o levantamento desses dados e sair avaliando cada coisa, ver que se vai ter que afastar, quem é que vai entrar. Quer dizer, esse quadro todo a escola precisa ter. Esse quadro não pode ser um quadro escondido, porque ele precisa ser avaliado e compartilhado entre as pessoas da escola para que as pessoas possam tomar as decisões corretas. Então, se o dado está falsificado, você coloca em risco todo o trabalho, toda a vida das pessoas que estão ali dentro da escola. Então, esse é um instrumento muito importante que deve ser feito com muito cuidado e apresentado, se for o caso, não é? Porque os pais, eles têm o direito de saber se os filhos estão com pessoas que estão com risco ou não. Então, é muito importante que a gestão da escola se antecipe e já mostre o que está fazendo com relação aos próprios profissionais. Então, por exemplo, medidas como medir a temperatura e tal, que tem que ser feita quando as crianças voltarem, isso também vai ter que ser feito com os profissionais da escola. Então, eu já digo isso, que é muito importante que a gestão se antecipe e mostre já a sua cara de compromisso, de responsabilidade para a comunidade. Olha, nós já estamos assim, somos desse jeito, estamos trabalhando nisso e estamos cuidando. O fulano foi afastado, o Beltrano está sendo monitorado e aqui na escola está dessa maneira. Isso é uma atitude de muita responsabilidade que precisa, no meu entender, ser colocada para os pais, não é? Então, a escola, ela precisa se estudar do ponto de vista da gestão de pessoas e também precisa avaliar as suas condições internas, tá bem? Então, o que é que significa isso? Vai ter que verificar todas as atividades, os locais e criar alguns procedimentos, né, em termos de condições internas, para poder receber as pessoas. O que é que significa isso? Vamos lá verificar as condições organizacionais da escola. Bom, primeiro, verificar a questão da jornada escolar. Isso vai ter que ser reorganizado. A gente não vai poder voltar com aquela ânsia conteudista que a gente tinha antes, porque as coisas não vão funcionar desse jeito. Primeiro, que as pessoas estão vindo de um isolamento, isso significa uma quebra em muitas coisas. Outra coisa, as pessoas também estão passando por momentos de tristeza profunda, porque estão perdendo parentes, familiares, amigos, e isso causa um impacto muito grande na vida das pessoas. As pessoas, quando estão tristes, ficam mais lentas, até para aprender. Então, a gente não vai poder voltar com aquele pique de antes. Então, é preciso escolher o que é fundamental de ser aprendido neste momento, certo? E a partir daí, a partir dessas escolhas, do que é fundamental e indispensável, aí se traçar uma nova jornada pedagógica, porque não é possível que a gente receba os nossos alunos nos mesmos horários como se nada tivesse acontecendo. Então, nós vamos ter que reorganizar os horários das aulas e instituir uma escala, né? A gente está chamando de escalonamento dos alunos, porque se uma turma tem 40 alunos, agora a gente não pode mais ter uma turma de 40 alunos. Os países na Europa estão optando por ter no máximo 15 alunos por turma. Então, como é que cada escola pode organizar 15 alunos por turma para que não haja um conjunto muito grande de alunos, porque isso vai prejudicar, porque a gente sabe que a escola é um lugar grande de risco. Então, como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito, primeiro, a gente lembrando de uma grande lição da neurociência, que as pessoas também esquecem ou não conhecem, que é o seguinte, gente, uma criança com menos de 11 anos, ela não consegue ficar fixado numa atividade por mais de 20 minutos. Uma criança com menos de 11 anos, tá? E uma criança
partir dos 12 anos, ela não consegue ficar fixada numa atividade por mais de 45 minutos. Então, veja, uma criança com menos de 11 anos, ela não consegue fixar por mais de 20 minutos. Então, a gente vai precisar, para crianças até 11 anos, até 12 no máximo, verificar quais são as atividades que se pode fazer em intervalos de 20 minutos, certo? E aí, dividir com atividades, vamos dizer, que priorizem mais a cognição e outras que priorizem a questão física, não é? Então, ver como é que pode fazer isso, física e artes, certo? Então, 20 minutos uma coisa, 20 minutos outra, 20 minutos outra. Para a criança até 11 anos, é muito importante nesse momento trabalhar criatividade. A arte, música é muito importante. E quando eu coloco isso, eu não coloco só no sentido escolar propriamente dito, mas eu digo no sentido humanístico. É muito importante para a recuperação dessas crianças, em termos de estado emocional, que ela se vincule à arte, que ela se vincule à música, que ela se vincule a uma atividade física, tá bem? Então, 20 em 20 minutos, como é que nós vamos organizar isso na escola para que as crianças não se choquem? Lembrando que cada turma terá 15 alunos. E organizar jornadas de maneira intercalada. Então, vamos construir diferentes turnos para que as crianças possam estar na escola. Todo mundo não vai estar ao mesmo tempo. Os turnos vão ser menores e vamos intercalando. Então, quando a gente falar de atividade escolar, a gente não vai estar falando de escolar dentro da escola. A gente vai estar falando de uma atividade semipresencial. Parte na escola e a outra parte em casa, tá certo? E aí, veja, o escolar serão essas duas coisas, na escola e em casa, tá bem? Então, isso para poder organizar este horário que eu estou sugerindo e que alguns lugares já está fazendo. Com relação à criança até 11 e 12 anos no máximo, priorizar essa questão da criatividade e o exercício físico também, tá? Quando eu falo criatividade, mais uma vez, música, música, dança, desenho, artes, bom, enfim, vocês estão na escola, vocês sabem disso mais do que eu, tá? É um momento muito importante também de vocês colocarem práticas integrativas na escola. Às vezes você tem um professor na escola que é formado em yoga, ou biodança, em várias meditação. Então é um momento muito especial quando eu falo de prática de educação física, também incluir esses momentos, né? Porque esses momentos vão ajudar na recuperação de várias crianças. Então pensem com carinho, porque a gente está falando desse momento, é um momento muito especial de recuperação da saúde mental e emocional das pessoas. E todos nós estamos implicados nisso e temos responsabilidades, não é? E agora tem uma questão muito séria, porque eu coloquei para vocês, algumas atividades escolares serão dentro da escola e outras atividades escolares serão em casa. No entanto, nem todas as pessoas têm acesso a um computador, às vezes tem o equipamento, mas não tem Wi-Fi. Como é que faz isso? Bom, tem lugares que trabalham com rádio, então vocês vão ter que, de acordo com as condições do município, dar conta disso. Se a educação mais eficaz em casa é pelo rádio, se é mais eficaz pelo telefone, se é mais eficaz pela internet. Agora, uma coisa é certa, todos devem ter condições iguais de acesso. Isso significa outro trabalho para a escola. Identificar quem são os alunos que têm acesso e quais são os alunos que não têm acesso. E fazer um levantamento disso para aqueles que não têm acesso a um equipamento de informática, não têm acesso à rede, verificar quais são as condições de se resolver isso. E aí tem que fazer uma parceria com o poder público para que o poder público possa prover isso, não é? Então, fazer o levantamento e ver quais são os alunos que estão precisando e aí o poder público vai ter que comprar um material, porque o que está posto é que os alunos tenham acesso em igualdade. Então, é muito importante isso, certo? Bom, outra questão que é preciso colocar. A escola precisa começar a desenhar e estabelecer um protocolo. O que é que significa isso? Organizar quais são as medidas
ter dos alunos o que é que vai ser preciso fazer. Por exemplo, medir a temperatura dos alunos, então vai ter que comprar um equipamento para isso. Né? Procedimentos de limpeza, no mínimo 3 vezes por dia, toda a escola, com muito cuidado. Né? Quais são os procedimentos de preparação dos alimentos? Quais são os procedimentos que vão ser adotados para o distanciamento físico? Quais são os procedimentos que vão ser adotados para a identificação dos sinais de Covid? A questão do uso obrigatório das máscaras, que isso é uma coisa fundamental tanto para os professores quanto para os alunos, e aqueles alunos que não têm condição de ter, a escola vai ter que arrumar. Então, isso significa, novamente, acionar o poder público para poder solicitar as máscaras para os alunos, porque todos precisam ter igualdade de acesso. Uma outra coisa importante, a escola precisa fazer um plano emergencial para recuperar a aprendizagem de alguns alunos. Isso significa fazer cursos intensivos, extra, tipo cursinho de verão, cursinho de inverno, não é? Cursos para que se possa atender alguns alunos em particular, aqueles que precisam, né? E porque está havendo quebras que não eram previstas, que vão dificultar ainda mais a aprendizagem dos alunos. Então, para alguns alunos, é importante que sejam oferecidos esses cursos, que seriam com poucos alunos, com um atendimento mais individualizado, né? Para que eles não se percam nisso tudo. Né? Então, uma coisa muito importante é que vocês lembrem que não adianta você dar um aparelho, um equipamento de informática para o aluno, se o aluno não sabe ler bem. Então, que nesses cursos se priorize a questão da linguagem, da letra, do português, tá bem? Porque não adianta você ter uma máquina, ter um equipamento maravilhoso se você não sabe ler, não é isso? Bom, também é importante, além desse estabelecimento desses protocolos com esses itens que eu já coloquei, né, a questão da reorganização dos espaços coletivos. Né? Porque nos espaços coletivos vai ser muito importante que se tenha álcool em gel, nas zonas comuns, não é? As mesas com distanciamento. É muito importante que a escola comece a limitar o uso de papel, né? Porque é uma fonte de contágio. Então, várias coisas assim a escola tem que ticar e organizar para ver como é que vai fazer. Quando eu falo, olha, colocar o álcool em gel em zonas comuns, já significa novamente solicitar ao poder público que se compre álcool em gel, entende? Então, vocês têm que fazer a cartinha de vocês para ajudar os gestores a poder organizar e prover a escola disso. Não é? Uma outra coisa que eu coloquei aqui é a importância de ter pessoas específicas para supervisionar as medidas de segurança da escola. Porque, veja, o que significa isso? Os pais, os professores, eles vão estar atentos à aprendizagem do aluno, os gestores, as rotinas administrativas. É muito importante que se tenha uma equipe de saúde que faça uma supervisão das escolas. Né? Então, aí é uma parceria mesmo com a Secretaria de Saúde para que venham pessoas de fora da escola verificar. Porque quando a gente está ali dentro, muitas vezes a gente não vê o que é óbvio. Então, é importante que tenha pessoas de fora para poder verificar as condições da escola. Também é muito importante a proibição de acesso de pessoas que não são da escola dentro do ambiente escolar. E isso inclui os pais. Então, tem que ser cercado mesmo e deixar que as conversas, a não ser que seja uma coisa muito importante, entre. Fora isso, todo mundo lá de fora da escola, só entra quem faz parte dela. Não é? Bom, existem também aquelas condições, vamos dizer, fundamentais, não é? Que tem a ver com o acesso à água, né, gente? Ao sabão. Parece uma coisa simples, mas existem alguns lugares que isso não é tão simples. Então, é importante que se volte com muita força essa questão do acesso das pessoas à água, que todas as pessoas têm o sabão em casa, entende? Isso é muito importante. Então, nesse caso, a construção de cisternas é um trabalho inadiável. Então, eu estou aqui colocando para vocês algumas coisas que eu tenho pensado sobre como é que a escola pode responder de forma emocionalmente competente e também organizacionalmente competente para começar a pensar como é que nós vamos poder receber bem os nossos alunos.
Então fica aí a dica para vocês e eu espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu, gente? Aqui tem um monte de vídeos sobre várias emoções, sobre competências emocionais, papo direto com o pessoal que é jovem e adolescente. Então se liga aí, clica no sininho também para você receber as novidades. É isso.